levar em conta na hora de escolher a profissão? As nossas habilidades, os interesses, as expectativas sociais ou ceder à pressão por parte dos pais? Estas são algumas dúvidas que surgem antes da hora de marcar um X no formulário de inscrição para o vestibular. Como escolher a profissão que talvez seguiremos para o resto de nossas vidas? Difícil escolher uma profissão entre tantas que existem. Momento de muita expectativa, de humores aguçados e indecisão no momento da escolha. Hora que a responsabilidade bate em nossa porta e temos de tomar uma das decisões mais importantes de nossa vida. A escolha profissional é uma das escolhas que o ser humano faz durante a sua existência. Aliás, um dos grandes filósofos do século XX, um dos grandes representantes do existencialismo, Jean-Paul Sartre, ele já dizia: nós passamos a nossa vida escolhendo. Então, a todo momento nós estamos fazendo escolha. Mas a escolha para a profissão é uma escolha especial, porque ela é a semente que o adolescente está plantando para mais tarde colher numa profissão que, se não for bem escolhida, vai trazer frutos amargos para esse adolescente. Então é uma escolha como tantas outras, mas é uma escolha especial pelo resultado que ela oferece ao adolescente. Para alguns, a escolha da profissão foi algo que aconteceu naturalmente, mas para a grande maioria, a escolha vem com uma dúvida comum: sucesso financeiro ou realização pessoal? Olha, existe um tripé para essa escolha, que é: primeiro, conhecer a profissão. Eu não posso escolher uma profissão se eu não conheço. Então, o primeiro passo é o conhecimento da profissão. E para conhecer a profissão, se possível, ele pode participar de um serviço de orientação profissional. Em segundo, gostar da profissão. Eu não posso escolher uma profissão só porque dá muito dinheiro. Eu preciso escolher uma profissão de que eu goste. Se eu conheço já de antemão o dia a dia dessa profissão, fica mais fácil para eu fazer a escolha, para optar por ela. Em seguida, decidir por ela e esquecer as demais. Agora, é claro, eu tenho de pensar, por exemplo, no mercado futuro. Há profissões que estão em extinção, assim como há profissões que estão nascendo. Na década de 70, por exemplo, havia a profissão de digitador, que hoje não existe mais porque todo mundo digita o computador. Em compensação, surgiram profissões que não se pensava na época. Daí a importância também de fazer essa análise de profissões que já estão se extinguindo e de profissões que estão nascendo e que são promissoras. Nossa equipe conversou com alguns jovens da rede particular de ensino: Keline, Samantha, Márcia, Ingrid, Tiago, Caio e Leandro, todos estudantes do terceiro ano ensino médio, sentem na pele essa fase tão complicada. Procuro fazer alguma coisa dentro da área de ciências biológicas. Gosto de medicina, educação física, todas essas coisas que mexem com o corpo humano, biológicas em geral. Eu não sei o que quero fazer, né, mas eu tava querendo fazer administração, faço carreira como administração, mas eu gosto muito também de educação física, nutrição e psicologia. Não sei porquê, mas eu gosto de psicologia. Quero fazer rádio e TV. Antes eu queria fazer jornalismo, mas aí eu vi uma palestra e não gostei muito e vi uma palestra de rádio e TV e quis seguir o rádio e TV. Eu estou em dúvida ainda do que eu quero fazer. Eu não sei se eu faço ciências biológicas, né, que seria biologia em si mesmo, ou se eu faço ciências da computação. Nada a ver um com o outro, mas é um dos dois. Eu pretendo fazer alguma coisa ligada com arte, com a música, artes cênicas, teatro, essas coisas. As dúvidas são muitas e há inúmeros caminhos na hora da escolha profissional. Eu vou contar um caso real que vai deixar bem claro. Eu conheci um senhor que na juventude ele queria ser dentista, mas os pais não tinham condições financeiras
para que ele pudesse cursar uma faculdade. Então ele foi obrigado a prestar um concurso e ficou numa repartição, mas não era o trabalho que ele queria fazer. O trabalho com que ele sonhava era exatamente a odontologia. Mas ele seguiu a sua vida. Quando juntou um certo dinheiro, ele fez um curso de protético e começou a fazer próteses. Era uma cidade do interior, então ele se tornou o melhor protético da cidade. O filho, nesse meio tempo, foi crescendo. E quando chegou exatamente na adolescência, o pai disse: você vai fazer odontologia. Porque o pai não tinha podido fazer. E conseguiu convencer o filho prestou vestibular, foi para a faculdade, formou-se. O pai, com grande sacrifício, comprou equipamento para ele montar o seu consultório odontológico e ele começou a trabalhar. Assim que ele conseguiu um certo dinheiro, o que ele fez? Ele comprou um sítio, montou uma granja e passava a maior parte da semana na granja e 2 dias ele ia para o consultório dele. Quer dizer, na verdade o que ele queria não era odontologia, era um outro tipo de profissão, mas ele foi forçado pelo pai. E o que será que esses jovens levaram em consideração na hora da decisão? Então, vou fazer ciências da computação, que eu já faço técnico tudo, então... Antes eu queria fazer nutrição, só que aí eu não achei lugar para fazer o técnico tudo, então fui fazer técnico de informática, aí eu vou fazer ciências da computação. Nesse negócio de psicologia, nutrição, é só porque eu gosto mesmo, né? E administração porque eu já trabalho com auxiliar de administração, mas só para seguir mesmo a carreira. São raros os adolescentes que se preocupam em discutir e se informar com certa antecedência qual o melhor caminho a seguir. A maior parte prefere adiar o problema para a última hora, e este é o principal motivo do número de estudantes que desistem da faculdade já nos primeiros semestres. Nunca pesquisei nada assim, né? Mas pelo fato de administração eu já estou trabalhando com isso, eu já sei mais ou menos como funciona. Então, o mercado de trabalho eu sei que é muito amplo, tem várias coisas. Eu não pesquisei, mas por estar lá eu sei como que é. Como os pais devem lidar com a frustração quando o filho desiste de um curso e opta por outro, e que muitas vezes não agrada a família? Comigo foi informática, foi técnico de informática, eu não quis fazer. No começo até queria, aí eu depois no meio do ano eu já não queria mais. Aí eu fui levando, só que aí não deu mesmo, eu parei, não teve como. Falei, não é minha área, eu não vou fazer, e saí mesmo. Tipo, é mais por... Como assim, você está se decidindo, então a família opina, não, faz isso, que é melhor, tal, o mercado é mais aberto, dá mais dinheiro. Minha mãe, assim, sempre queria que eu não quer que eu faça arte, né, porque é uma carreira muito estável. Então, mas ela me entendeu depois de um tempo e viu que é o que eu quero fazer, que eu quero seguir. A escolha não é definitiva. Se eu escolho e dá tudo certo, ótimo, mas nem sempre isso acontece, então não é uma tragédia. Quando eu faço o primeiro ano e verifico que não dá. Por que não é tragédia? Porque ele é jovem ainda. Então ele tem ainda um longo percurso pela frente. Agora, a partir do momento que os pais verificam que realmente ele não está se adaptando com aquele curso, deve novamente sentar e discutir para poder identificar, afinal de contas, por que ele não está gostando desse curso e o que ele pode fazer daí para frente. Porque acontece às vezes o seguinte, o adolescente, ele escolhe, digamos, um curso de filosofia. Ele não sabe muito bem o que é filosofia, ele não sabe se existe a profissão de psicólogo, aliás, de filósofo, não existe, mas ele não sabe. No entanto, 3 amigos dele vão fazer filosofia. Então ele vai junto e faz filosofia, e começa a fazer filosofia. Depois ele vê que não é nada daquilo que ele estava querendo. Ele queria uma outra... A filosofia nem é profissão, mas ele queria uma profissão que naquele momento ele não pôde visualizar, porque foi levado pela amizade, pelo coleguismo, pela turma, e seguiu por um caminho errado. Quem vai participar dessa profissão, quem vai exercer essa profissão é ele, não os pais. Então ele tem que ouvir também os pais.
mas a decisão tem de ser do adolescente, a decisão tem de ser do jovem, não pode ser dos pais. Vocação é uma palavra que vem de um verbo latino, vocare. Vocare significa chamar. Então, vocação ela é entendida como um chamamento. Se nós entendermos que esse chamamento é interior, a partir das habilidades que o indivíduo tem, a partir dos pendores que esse indivíduo tem, até nós podemos falar em vocação. Então, eu atendo a minha vocação quando eu escolho uma profissão para a qual eu tenho habilidade, para a qual eu tenho motivação, enfim, para a qual eu tenho competência. Agora, hoje, prefere-se chamar de orientação profissional ao invés de orientação vocacional. O primeiro passo antes de tomar essa importante decisão é conhecer bem a profissão que você pretende escolher. Saber como é o dia a dia desse profissional, como está o mercado de trabalho e realmente o tipo de vida que você levar. Todos esses aspectos devem ser levados em conta, pois a vida de um profissional de sucesso nem sempre é um mar de rosas. Além da orientação profissional de um psicólogo, se for possível, existem hoje vários sites na internet que mostram as profissões, que têm artigos que orientam bastante para essa escolha e que trazem também vitrine de livros, que tanto o adolescente quanto os pais podem ler e ter uma visão mais ampla das profissões os pais para poderem facilitar a escolha dos filhos e os filhos para poderem optar mais seguros. Dá um pouco de receio, né? Em relação à escolha, talvez você começar uma faculdade e ter que parar no meio porque não é o curso que você queria, ou então de fazer a faculdade e depois acabar ficando desempregado, sei lá, dá uma medão, assim. Dá medo, mas ao mesmo tempo uma ansiedade, porque é uma coisa que eu quero já faz tempo, então eu vejo a hora de sair logo da escola para fazer o que eu quero. Então, pra mim, por enquanto não tô com medo, eu tô mais com ansiedade mesmo. Medo sempre dá, né? É uma fase nova da vida, mas tem que seguir em frente. Assim, não chega a ser medo, nem assim, ansiedade. É que tudo que é misterioso a gente tem curiosidade, né? De saber como é que vai ser. E só esperar pra ver, né? Estudar um pouco, se conseguir. E preparação faz bem. Dá bastante medo, assim, né? Ainda mais eu que não sei nem o que pretendo fazer. Muito medo. Essa etapa da vida sempre a gente fica pressionado, né? Que tem que passar no vestibular, prestar vários vestibulares. A busca por um serviço de orientação profissional através de um psicólogo, pedagogo ou psiquiatra pode ser uma boa opção para esclarecimentos de dúvidas. Mas não se esqueça, o futuro profissional é seu, portanto, só você pode decidir o que é melhor. Para fazer uma escolha bem feita, em primeiro lugar eu preciso conhecer a mim mesmo. É a fase do autoconhecimento. Eu preciso verificar o que eu estou repetindo aqui, quais são as minhas habilidades, quais são os meus gostos, quais são os meus pendores. Eu preciso verificar quais são os meus pontos fortes em relação às profissões que existem. Eu preciso identificar os meus pontos fracos também em relação ao leque de profissões que existem. Assim, o primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo é o conhecimento das profissões, que nós já conversamos também. Esse conhecimento das profissões é importantíssimo porque, às vezes, o adolescente conhece 2, 3, 4 profissões, sendo que há um leque imenso de profissões. E a entrevista a profissionais que já exercem uma determinada profissão que ele está pensando em escolher também é fundamental. Assim nós temos o autoconhecimento, o conhecimento da profissão e em seguida a ação. Ou seja, é partir realmente para concretizar o sonho que motivou aquela escolha. Como a escolha é difícil, tudo que é fácil nós não damos valor. Agora, essa escolha é uma escolha difícil,
quando a pessoa escolhe e verifica que chegou realmente no ponto certo, é isso que quer fazer e é para isso que tem competência, aí vem uma sensação de vitória diante da vida. É extremamente compensadora essa escolha. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Testes vocacionais, programas que auxiliam a entrada em instituições de ensino particular. O UNG Ciência conversou com alguns alunos que aproveitaram essas chances e mostra que as oportunidades podem estar bem próximas de você. No último dia 26 de agosto, milhares de jovens participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é uma avaliação aplicada aos estudantes do segundo grau, tanto da rede pública quanto da rede privada. Esse exame avalia o aluno ao término dos estudos, podendo ser também a porta de entrada para um curso superior. Além disso, o Exame Nacional do Ensino Médio tem como meta possibilitar a participação em programas governamentais, como o ProUni, que utiliza os resultados da prova como pré-requisito para a distribuição de bolsas de estudos em instituições particulares. A equipe do UNG Ciência foi até a Escola Estadual Professora Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos, e descobriu como foi a preparação dos alunos para esta prova. Rômulo, professor do Estado e diretor de um cursinho comunitário na região, falou sobre a importância do Enem e apontou as principais dificuldades que o jovem da rede pública encontra no caminho para a universidade. Estrutura familiar, né? A família geralmente é um entrave. Parece irônico isso aí, mas a família é um entrave. Mas a visão de estudo nossa é uma visão errada, porque primeiro o pai acha que ele tem que trabalhar e durante o trabalho ele estudar. E eu acho que o aluno carente, para concorrer com o aluno de escola particular, aluno bem estruturado, ele tem que não trabalhar. Quando eu dava aula há 18 anos atrás, o aluno tinha menos perspectiva de entrar na universidade, seja era pública ou privada. Hoje você vê o aluno mais interessado, mais visualizando isso, mais, achando isso mais possível. Geise quer estudar nutrição e Karina matemática. Ambas entendem a importância dos estudos e acreditam que o esforço pode valer a pena. Acho que quem faz a escola é o jovem, né? E a escola aqui dá a oportunidade do aluno prestar Enem desde o primeiro, para ele já ir treinando e sabendo tudo. Os professores são bons. Minha mãe, meu pai não tiveram essa oportunidade e eles estão me dando essa chance. Então, eu tenho que fazer com que, né, eles se orgulhem. Eu acho que o jovem ele tem dificuldade assim, mas é de origem, vai passando de ano para ano, que é sempre a mesma coisa. Tipo, ele tem que se dedicar, só que ele tem que aprender. Ele não tem que ficar naquela de só fazer por fazer e pronto. Porque assim, cada ano é uma coisa nova e depende da sequência, depende dos anos anteriores. Então ele tem que ter sempre o que ele já estudou com ele, não pode esquecer do que passou. Nesse segundo semestre, cerca de 1.600 estudantes do estado de São Paulo entraram na universidade por meio do programa Universidade para Todos. Desse total, 330 alunos se encontram na UNG. Jonas e Tatiane entraram na instituição por meio do ProUni e contam como fizeram para chegar até aqui. Eu prestei o Enem no ano 2006, no início de 2007 eu me inscrevi pelo ProUni e fui selecionado em junho pela faculdade UNG. ProUni eu tive orientação na escola, quando cursava o ensino médio, os professores focavam bastante o Enem, aí criaram o programa. Aí, com a base nas ideias dos professores e informações de jornais, eu me inscrevi no ProUni. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos e sempre
Fiz, né? Sempre que teve, todos os anos tenho ProUni e sempre me inscrevi para tentar, né? Você tem que ir tentando. Porque você tem que ter esperança também, porque são muitos candidatos. Mas se você tem confiança naquilo, né? Se você estuda, você com certeza consegue. Então, eu sou de Minas, né? E sempre quis fazer desenho industrial. E pelo site da própria faculdade, né? Da UNG, eu vi que tinha esse curso e foi uma das opções que eu coloquei no ProUni, para mim poder ser selecionada. E fui selecionada em primeira opção para desenho industrial. Além de oferecer oportunidades pelo ProUni, a UNG desenvolveu um programa que visa contribuir com as escolas da região, premiando os melhores alunos com bolsas de estudos. Em conversa com o coordenador do projeto, entendemos como funciona a iniciativa. O PAEM é um programa de avaliação do ensino médio que é destinado às escolas do terceiro ano do ensino médio. Tá? Quem pode participar do PAEM são apenas os alunos do terceiro ano. Tanto o PAEM como o Enem existe uma nota onde o aluno pode ingressar automaticamente na universidade. O programa existe desde 1999, tá? Então são muitos alunos que foram contemplados com esse programa. Há uma série de cursos superiores que oferecem formação profissional para quem sonha com uma carreira de sucesso. Difícil mesmo é escolher entre tantas opções. Como todos os outros adolescentes, né, eu tenho várias dúvidas em ser o quê, né, daqui a algum tempo. Então eu procuro mesmo um curso bom. E está muito difícil, porque tem muitas boas faculdades aqui e vários cursos. Né? A Feira Guia do Estudante, que há algum tempo vem mostrando os diversos cursos e universidades espalhadas pelo Brasil, é sempre uma boa opção para quem está decidindo qual carreira seguir. A Editora Abril tem a publicação Guia do Estudante, né, que tem uma gama muito grande de leitores. Então ela resolveu unir em um único espaço todos os anunciantes, todas as principais universidades de São Paulo e do Brasil para promover esse encontro junto aos estudantes. Outro mecanismo para auxiliar o estudante é o teste vocacional, um instrumento que orienta o pré-universitário a conhecer o seu perfil profissional e encarar opções que mais se identifiquem às suas características. Mas será que o teste realmente funciona? Você já fez o teste vocacional? Já fiz sim. E ele te ajudou na hora de escolher alguma profissão? Sinceramente, não ajudou muito não. O teste vocacional te ajudou em alguma coisa? Sim, me ajudou a ter mais certeza do que eu queria fazer. Você, quando fez o teste vocacional, ele te ajudou em alguma coisa? Não muito, quase nada. O teste vocacional, dependendo do instrumento que é utilizado, ele pode ser mais uma ferramenta que auxilia, né? Não que isso vai determinar o que ele vai ser, né? Porque eu acho que o teste, existem uma variedade de testes no mercado. O teste, para ser bom, ele tem que, além de dar a opção de escolha, ele mostrar se a estrutura familiar, a estrutura onde o indivíduo está inserido, se pode favorecer ou dificultar o ingresso nessa nova profissão. Seguros ou indecisos, alguns jovens arriscam as áreas às que mais possuem afinidade, o que já é um passo importante na hora da decisão. No que curso? Enfermagem, alguma coisa relacionada na área da saúde. E você? Estou procurando publicidade e propaganda. Assim, turismo é mais porque eu gosto de trabalhar na área de eventos, já tenho uma certa experiência. E letras porque eu gosto de artes no geral. Eu mesmo queria fazer engenharia, né? Fazendo curso de corte e costura que eu descobri que eu queria mesmo é moda. Em meio a esse leque de opções, a escolha do jovem ganha peso quando envolve outras questões. Muitas coisas na cabeça, confunde muito. A pressão, às vezes, dos pais na escola, vai pressionando bastante, confunde bastante. Fica então a nossa dica. Informe-se sobre os cursos que pretende fazer. Faça um planejamento para o futuro e questione as vantagens e qualidades oferecidas pelas universidades. Mas o principal, alguns jovens já sabem. Você tem que fazer o que você gosta e tem que valer a pena, né?